Pronto. In progress. Então, vamos começar a nossa aulinha de matemática no módulo 3 de geometria, que a gente entrou semana passada. Essa apostila aqui do General Osório, cedida para nós, onde a gente começou o conteúdo de área, certo? A gente tem como unidade básica ou padrão de área o metro quadrado. O metro quadrado, ele é a multiplicação ou a área de um quadrado que tem 1 metro de lado. Então, a gente tem um quadrado com 1 metro de lado. Quando a gente vai tirar a área, a gente multiplica lado vezes lado. Então, 1 metro vezes 1 metro dá 1 metro quadrado. Lembra que a gente explicou isso semana passada? A gente multiplica o número com o número e a letra com a letra, a unidade de medida com a unidade de medida, no caso é o metro. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. Eu expliquei lá o fundamento da multiplicação de bases iguais, né? Conserva a base e soma o expoente quando é multiplicação. Então, temos 1 metro quadrado como a unidade de área padrão. Essa que está no meio aqui, ó. E para que a gente trabalhe com áreas que sejam maiores do que 1 metro quadrado, por exemplo, quando a gente tem uma área de uma cidade, a gente não representa em metro quadrado, porque o metro quadrado ele é pequeno, né? Ele é uma unidade pequena para medir áreas de cidades. Então, a gente utiliza o que a gente chama de múltiplos, que é essa escala do lado esquerdo do metro quadrado. Então, é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Assim como quando a gente estava trabalhando com unidade de medida de distância, né? E quando é pequeno, menor do que 1 metro, por exemplo, a gente quer descobrir a área de um celular. Então, como é que a gente vai medir a área de um celular em metro? Então, a gente utiliza outras unidades que são os submúltiplos. Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Quando a gente estava falando de distância, a gente, na transformação de uma casa para outra, de uma unidade para outra, a cada casa, se fosse da esquerda para a direita, a gente multiplicava por 10, de 10 em 10, certo? Se a gente está falando da direita para a esquerda, era dividido de 10 em 10. Na área, como a gente está trabalhando com o quadrado, né? Então, é 10 vezes 10 cada casinha que a gente andar com a vírgula. Então, 10 vezes 10 é 100. E isso vai nos dar, a cada casa, 100 vezes, quando está da direita para a esquerda, e dividido por 100 da direita para a esquerda. Tá bom? Da esquerda para a direita, multiplicação, da direita para a esquerda, divisão. De 100, ou seja, 10 metros quadrados. Tá bom? Só um minutinho. Ok? E foi isso que a gente já fez. A gente já trabalhou isso ali mais para cima, né? Então, ó, essa é a transformação. Esse quadro aqui, pessoal, é muito importante, tá? Copiem esse quadro aqui. Esse quadro aqui, ó, que é a nossa escala que a gente vai usar para a transformação das unidades de área. Depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Isso daqui, só essa página e essa parte aqui. E aí vocês copiem no caderno, porque é isso que a gente vai usar sempre. E quando a gente vai fazer a leitura, Pro? A gente trabalhou um pouquinho isso, ó, nesse exercício anterior aqui, ó, no número 6. Vamos relembrar? Então, ó, leitura das medidas de área. Vejam que tem aqui, ó, 0,02 metros quadrados. Mas como que a gente lê isso? Tem um segredo, né? Eu gosto de usar sempre essa forma aqui, ó. Vejam que a unidade que está expressada aqui, ó, é metro quadrado. Então, tudo que está do lado esquerdo da vírgula,
Ó, daqui para cá, ó, tudo que está à esquerda da vírgula, a gente vai falar o número e trazer como unidade que está sendo usada aqui. Então, aqui, ó, 0 metro quadrado. Aqui também, aqui já é 3 metros quadrados, certo? E o que está à direita? O que está à direita, a gente vai pegar e posicionar aqui, ó, nessa escala, tá? Então, metro quadrado. O que é o metro quadrado aqui? Qual que é o número? É o 0. Então, eu coloco aqui, ó, na minha escala aqui, ó, metro quadrado. Aí eu boto a vírgula, né, entre uma unidade e outra e coloco 0,2. Certo? Só que isso era quando a gente estava trabalhando com distância. Aqui a gente está trabalhando com área. A cada unidade de medida que a gente transformar é 2 casas. Depois da vírgula e antes da vírgula. Então, ó, o 0,2 vai ficar aqui. São 2 números, 2 casas por unidade de medida. Então, aqui, 2 casas, no centímetro quadrado, 2 casas, no milímetro quadrado, 2 casas. E quando a gente for ler, a gente vai ler como? O 0 não representa nada, então eu não vou ler o 0. O 2 está onde? A gente vai ler aonde termina o nosso número. Terminou do decímetro quadrado, então eu leio 2 decímetros quadrados. Tá vendo? 2 decímetros quadrados, certo? Vamos ver aqui o segundo, ó. 0,14. 2 letras por unidade. Desculpa, 2 casas por unidade. 14 acabou. E como que eu leio? 14 decímetro quadrado, porque o número acabou aqui no decímetro quadrado. E para o metro quadrado está 0, então eu nem leio ele. Então, ó, 14 decímetros quadrados. Agora, esse último aqui, ó, esse é legal. Esse muda. Tem o 3 aqui no metro quadrado. Tem o 1 e o 5 aqui no decímetro quadrado. E o 7 e o 4 no centímetro quadrado. Tá certo? Dois números por casa. Então, como que eu vou ler isso? Bom, leio o que está à esquerda da vírgula, 3. 3 o quê? Metros quadrados. E quanto? Eu leio 15,74? Não. Eu leio só o último número. Ó. Só vou ler... Desculpa, eu só leio a última unidade de medida, que é o centímetro quadrado. Aí eu leio todo o número que está à direita da vírgula. Então, é 3 metros quadrados, 1.574 centímetros quadrados. Tá? É o que está escrito aqui, ó. 3 metros quadrados, 1.574 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, é de 2 em 2 esse. O que está à esquerda da vírgula, a gente lê com a unidade de medida que está descrita aqui. E o que está à direita, a gente coloca de 2 em 2 e lê aonde acabou o número. Acabou o número no centímetro quadrado, então eu leio e vai valer centímetros quadrados. Acabou no milímetros quadrados, então eu leio todo o número. Entendi, professor. E coloco no milímetro quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para os exercícios. Vou colocar a escala aqui em cima, porque a gente vai precisar da escala. Está falando de transformação. Então, ó, quilômetro quadrado. A gente vai ficar... Oi. Qual é o número dessa parte? Oi? Qual é o número da página? Deixa eu terminar de colocar aqui, eu já vejo. Decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. A gente vai cansar de colocar isso aqui, porque é muito importante a gente colocar a escala. A página é a página 6 do módulo 3. Pronto. Coloquei a escala, aí eu começo a resolver os exercícios. Então vamos lá, eu vou fazer um de cada cor aqui para ficar fácil. Letra A. 5 metros quadrados em decímetros quadrados. Então, eu vou sair de metro quadrado e ir para decímetro quadrado. Ó. Certo? Se eu saio de 1 e vou para uma casa só, uma unidade de medida só para a direita,
eu vou multiplicar por 100. Por 100. Certo? Porque é 10 ao quadrado. Então, 5 metros quadrados multiplicado por 100, eu vou ter 5 vezes 100, 500. 500 o quê? 500 decímetros quadrados. Tá certo? Fácil, né? Como que eu sei que é 500? Se eu tenho um número sozinho, sem vírgula nenhuma, estou multiplicando por 10 ou um múltiplo de 10, eu conto quantos zeros tem aqui, tem 2. Aí eu pego o 5 e coloco 2 zeros nele, lá, ó, 500. 500. Tá? Agora, quando é número com vírgula, aí a gente tem que mudar as casas, né? Movimentar a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Letra B. 17 quilômetros quadrados em decâmetros quadrados. Então, ó, quilômetros quadrados em decâmetros quadrados. Vamos lá. 17 quilômetros quadrados em decâmetros. Uma pergunta. É módulo 2 ou módulo 3? Módulo 3. Módulo 3. Que página? 6. Ah, obrigada. Se eu estou indo de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu estou andando uma casa, duas casas. Cada casa são 2 zeros. Então, ó, uma casa, duas casas. Então, 10.000. 17 vezes 10.000 é a mesma questão ali de cima. Ó. Eu pego 17 e coloco junto com ele quantos zeros tem o número que eu estou multiplicando. É 4 zeros. Então, é 1, 2, 3, 4. Então, eu conto aqui no milhar 170.000 decâmetros quadrados. Certo? Se alguém tiver com dúvida, é só falar, viu? Tudo certo. Letra C. Pode falar. Não, deixa pra lá. Aí, consegui. É onde mesmo? Página 6, módulo 3. 18,36 decâmetro quadrado para milímetro quadrado. Então, ó, decâmetro quadrado para milímetro quadrado. É uma transformação bem longa, né? Sai de uma casa, ó, vai 1, 2, 3, 4 casas. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. 18,36 decâmetros quadrados vezes 4 casas. Se cada casa é 2 zeros, né, porque é 100, então é vezes 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100. 2 zeros por casa. Uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas. Então, se é 2 zeros por casa, são 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse número aqui tem 8 zeros. Né? Vamos ver qual que é o valor dele. Ó. 100 milhões. Então, eu vou pegar 18,36 e multiplicar por 100 milhões. Como que eu vou fazer? Vamos lá, 18,36. Eu tenho 8 zeros, eu vou ter que andar 8 casas com a vírgula para o lado direito. Certo? Então, vamos lá. 18. A vírgula está aqui. Uma casa, duas casas. Não tem casa, coloca 0. 3 casas. Deixa eu puxar para frente aqui. 4 casas. 5, 6, 7, 8. Aí apago as outras. E essa vírgula aqui, como não tem nada do lado direito dela, não preciso deixar ela aqui. Então, fica qual número? Ó, 1.836.000.000 milímetros quadrados. É um número bem grande, né? Sim. Mas decâmetro quadrado para milímetro quadrado, a diferença é enorme. Né? Então, por isso que ficou bem grande o número. Vamos lá, letra D. D. Decímetro, 8,37 decímetros quadrados para milímetros quadrados. Então, ó,
decímetro quadrado para milímetro quadrado. Oito vírgula 37 decímetro quadrado vezes quantas casas? Uma, duas. Cada casa é 2 zeros, então 10.000 vezes 100 vezes 100, né? 8,37 são 4 zeros, então eu vou andar 4 casas para a direita. Uma casa, 2, 3, 4. Apaga as anteriores e apago essa vírgula aqui, que não é necessária. Milímetro quadrado. Então, deu 83.700 milímetros quadrados. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos para o próximo. 0,013 decâmetros quadrados em decímetros quadrados. Então, decâmetro para decímetro. Vamos lá, 0,013 decâmetros quadrados. De decâmetro para decímetro são 2 casas. Cada casa, 2 zeros, então 1, 2, 3, 4, vezes 10.000. 0,013, como é que vai ficar? 4 casas para a direita, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, coloca um 0, 4. Apaga, apaga, apaga. Esses 2 zeros aqui, ó, quando a gente tem um número que tem um 0 à esquerda, não tem nenhum outro número significativo, a gente apaga eles, não faz sentido, né? Você está com 10 reais no bolso, você fala assim, eu tenho 0,10 reais? Não, né? Você fala, eu tenho 10 reais. Então, um 0, a gente até tem um ditado popular que fala assim, ó, às vezes tem uma pessoa que não está fazendo nada, né? Você pede ajuda para ela, pede ajuda para um monte de pessoa. Aí tem alguém que fica lá sem fazer nada. Aí tem um ditado popular que fala assim, aquela pessoa é um 0 à esquerda. Por quê? Um 0 à esquerda não vale nada, tá? No sentido de ajudar, tá? Todo mundo tem valor, não é isso? Então, e a vírgula aqui, quando não tem nada à direita, a gente apaga também. Então, fica 130 decímetros quadrados. Ok? E por último, a letra F. A letra F não falou aqui qual que é a transformação dela, mas a gente vai colocar aqui, ó, de metro quadrado para milímetro quadrado. Então, ó, metro quadrado para milímetro quadrado. A gente vai supor que seja isso que ia ser pedido. Então, 3,1416 metros quadrados vezes uma casa, 2 casas, 3 casas. 3 casas, 3 vezes 2, que é 2 zeros por casa, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. É igual. Repete o número, tá? 1 bilhão. 1 milhão. Isso, milhão. De Maria. E aí repete o número e trabalha a vírgula. Ó. 6 casas, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Acabou as casas, vai colocando 0 até dar as casas. 5, 6. Apaga as anteriores. Apaga, 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 apaga. Tem a vírgula aqui, não tem nada à direita, apaga ela também. Milímetros, né? Milímetros quadrados. Então, deu 3.141.600 milímetros quadrados. Joinha? Então, aqui, ó, Joinha, peraí. é só a gente lembrar que de casa em casa, as transformações que a gente vai fazendo, mudando a unidade de medida, cada
unidade de medida que eu passo da esquerda para a direita é vezes 100. Da direita para a esquerda é dividido por 100. Tá? Ou, aquilo que eu falei, como o 100 tem 2 zeros, é como se a gente colocasse a multiplicação de um múltiplo de 10, né? Que a cada casa eu ponho 2 zeros. Então, se eu andei em uma casa, 2 zeros. Se eu andei em 2 casas, 4 zeros. Se eu andei em 3 casas, 6 zeros. De 2 em 2, tá? E aí vira 100, 10 mil, 1 milhão, né? E daí por diante. Não se preocupe em copiar, tá? Que depois eu mando lá no grupo, depois que a gente acabar a nossa aulinha. Só prestar atenção. Tá. É, mas eu consegui copiar. Número 2. Vou escrever aqui de novo a escala. Maria, fecha o microfone. Vou colocar a escala aqui, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, milímetro quadrado. Eu até sonho com isso aqui de noite, de tanto que eu escrevo. Centímetro quadrado, milímetro quadrado. Agora, a mudança é da direita para a esquerda. Agora vai diminuir o nosso número, aqui estava aumentando. Então, vamos lá ver o que vai acontecer. Decímetro quadrado, 520 decímetro quadrado para metro quadrado. Então, ó, decímetro quadrado para metro quadrado. É a primeira. O que vai acontecer? Vamos lá. O que vai acontecer aqui? De decímetro. Divide por? A gente vai dividir Dividir por quê? por 100. Isso, muito bem. Dividido por 100. 520 dividido por 100, ó, a vírgula agora ela anda para a esquerda. Quando a gente multiplica, a vírgula anda para a direita. Múltiplo de 10, né? Quando eu vou dividir, ela anda para a esquerda. Então, a vírgula agora ela está aqui, ó. Apesar dela não aparecer, ela está aqui. Duas casas, uma, duas. Pronto. Apago as anteriores. Apaga, apaga. Metro quadrado. Veja que esse zero aqui, ó, ele também não é necessário estar aqui, tá? A gente deixou ele aí, mas não é necessário. Eu posso apagar ele. Tá? Eu posso apagar, não preciso deixar. Tem algumas matérias, né? Mas isso é mais para quem vai para a faculdade de engenharia. Que o zero aqui é muito importante, tá? Na matemática não é importante. Agora, numa matéria chamada metrologia, é importante, tá? Mas eu vou deixar 100 ali. 5,2 metros quadrados. Próximo. 500 decâmetros quadrados em quilômetros quadrados. Então, ó, decâmetro quadrado em quilômetro quadrado. Vamos escrever aqui. O que vai acontecer? De 500 Professor, eu também guardei a tabelinha na minha cabeça. Sabia? Ótimo. Nem na onde o metro ficava, agora eu sei na onde está todo. Ótimo, é isso mesmo. O que vai acontecer aqui? De decâmetro para quilômetro. Decâmetro quadrado para quilômetro quadrado. Divide por 1000. Divide por 1000. 1000. Quantos zeros tem o 1000? 3. 3. Tá certo, então? Né? De 2 em 2. Então, ó, 2, 2. É dividir por 10.000. Tá? A área, quando a gente vai transformar, o número de zeros vai ser sempre par, tá? Ou é 100, ou é 10.000, ou é 1 milhão, ou é 100 milhões, tá? É de 2 em 2, então é sempre par. 1000 tem 3 zeros, 3 é ímpar, tá?
Mas, às vezes, é uma confusão Professor, que a para mim gente tá faz. travado. Pode ser a sua conexão, meu bem. E aqui tá ok. Pra Se mim tiver tá muito... normal. Não é que tá travado, é por causa que o professor não tá escrevendo nada, por isso não tem nada na tela escrito. Também. Aqui eu não estou escrevendo, só estou falando. Então, dividir por 1000, ó. 500 dividido por 1000. Vamos lá. A vírgula está aqui. 4 casas. 1, 2, 3. Acabou as casas. Coloca o 0. 4. Apaga as anteriores. E aqui, ó, não pode ficar sem nada do lado esquerdo da vírgula. Então, vem e coloca um 0. Tá? Esses 2 zeros aqui, ó. Só um pouquinho que o meu microfone desligou. A cada 30 minutos, tá? Esse fone de ouvido aqui, ele desliga do computador. Então, pode ser que eu tenha que... Se eu ficar sem parar de falar, é por isso, tá? Aí eu ligo ele de novo. Tem 2 zeros aqui, ó, à direita do último número. Não precisa deles, eu posso apagar, tá? Então, fica 0,05 quilômetros quadrados. Próximo. 2,14 metros quadrados em decâmetro. Ó, metro quadrado para decâmetro quadrado. O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Só foi uma casa. O que eu tenho que fazer? Dividir por 100. Isso, muito bem. Dividir por 100. 2,14 dividido por 100, a vírgula está aqui, ó. Então, vem uma casa, não tem casa, bota um 0. 2 casas. Apago as anteriores, não posso ficar sem nada do lado esquerdo da vírgula, coloco outro 0. Então, fica 0,0214 decâmetros quadrados. Vamos para o próximo. 0,036 milímetros quadrados em centímetros quadrados. Então, ó, milímetros quadrados para centímetros quadrados. Dividir Uma por casa. Isso, divide por 100 também. Divide por 100. 0,036 por 100. O número já é pequeno, eu vou dividir, ele vai ficar menor ainda. Então, ó, uma casa, 2 casas. Apaga, apaga. Bota o 0 aqui. Centímetros quadrados. 0,00036 centímetros quadrados. Letra E. 100,4 metros quadrados em hectômetros quadrados. Então, ó, metro quadrado para hectômetro quadrado. O que eu tenho que fazer? dividir por 1000, por 10.000. 10.000. Não tem como ser por 1000, tá? Lembra? Não tem como ser por 1000, porque 1000 tem 3 zeros. É de 2 em 2 zeros, tá? Então, ó, 2 casas. Pensa assim, ó, eu coloco o 1 porque é múltiplo de 10, né? 2 casas. 2 zeros por casa, 2 vezes 2, 4. Então, são 4 zeros, ó. Então, vem 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí, se eu separar aqui, ó, 3, milhar, né? Vai para o milhar, 10.000. Vezes. Então, vamos lá. 100,4 dividido por 10.000. 4 zeros, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Apaga, 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 apaga. Bota o 0 aqui. 0,01004 hectômetros quadrados. E o último,
pegar uma outra cor aqui. Seis 6,8 centímetros quadrados em metros quadrados. Então, ó, centímetros quadrados em metros quadrados. Mesma coisa, né? Duas casas, 4 zeros. 6,8 centímetros quadrados dividido por 10.000. Então, 6,8. 4 zeros, 4 casas. Uma casa, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0,00068 metros quadrados. Pronto. Então, ó, o exercício 1, a gente foi da esquerda para a direita, foi aumentando o nosso número, certo? O exercício 2, a gente veio da direita para a esquerda, foi diminuindo o nosso número. Qual que é a relação que a gente pode enxergar aqui, ó? Quando eu estou com uma unidade de medida grande e quero passar para uma unidade de medida pequena, meu número fica grande, né? Porque aí é aquele exemplo do quadrado lá. Eu tinha um quadrado com uma unidade de medida grande. Aí eu dividi em quadradinhos bem pequenininhos. A unidade de medida é pequenininha, mas quantos quadradinhos tinha? Tinha um monte, então o número fica grande. E quando é o inverso, eu tenho uma unidade de medida pequena, eu quero transformar numa unidade de medida grande, o meu número fica pequeno, né? Professor, estou entendendo tudo por enquanto. Maravilha, perfeito. Qualquer dúvida é só falar aí, tá? E também ficou com dúvida? Vai ter a aula lá no YouTube e não tem importância, pode mandar o WhatsApp para mim, tá? Se eu puder responder, eu respondo. Já respondi alguns aí, na medida do possível, tá? Quando eu não estiver no trabalho, eu respondo sim. Então, vamos lá. Próximo. E depois eu vou mandar essa resolução lá no grupo. Número 3. Aqui começa a ficar... Esse exercício ele é um pouco mais complicado, mas não é tanto, tá? É só ele tem uma diferença. Nós vamos ver agora. Vamos colocar primeiro a escala aqui. Então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Expresse em metro quadrado. Então, tudo aqui, ó, todas essas medidas, a gente vai jogar para metro quadrado. Umas vai aumentar e outras vai diminuir. Então, vamos lá. A primeira delas. Decímetro quadrado para metro quadrado. Então, vai vir, ó, para cá. Uma casa para a esquerda. Da direita para a esquerda é dividir, né? Só que o interessante aqui, o que é diferente aqui, ó, é que está em fração. Como é que eu vou transformar em fração? Alguém tem alguma ideia? Eu sei que é dividido por 100, certo? Eu posso colocar aqui dividido por 100. Aí eu vou ter divisão de fração. Divisão de fração é conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Só que tem um jeito que eu acho mais fácil. Qual é? Eu vou transformar a fração em número decimal. Como que eu faço isso? Eu pego o numerador e divido pelo denominador, né? Porque a fração é uma divisão, não é? Quando a gente pede uma pizza em casa, ela vem cortada em 8 pedaços. Então, a pizza está dividida em 8 pedaços. Quando você pega um pedaço, é 1/8 da pizza. É uma fração da pizza. A palavra fração, ela já é um sinônimo de divisão. Tá bom? Então, 1 dividido por 4. A gente pode montar lá a continha e tal e achar um valor. Só que tem um segredo que eu falei para o pessoal da manhã, que eu gosto muito de usar esse. Qual é? Quando eu tenho uma fração que o denominador, o número de baixo, é 4 ou é 2, é mais fácil a gente pensar em dinheiro. Por quê?
Porque quando eu pego R$1 e divido por 2, eu tenho uma moeda de 50 centavos. duas moedas de 50 centavos. E quando eu pego R$1 e divido por 4? Vai dar 25 centavos. Vai dar só 4. Exatamente. Vai dar 25 centavos. 4 moedas de 25 centavos, a gente tem R$1. Então, ó, a gente pode aplicar isso aqui, ó. R$1 dividido por 4 vai dar o quê? 25. 25 centavos. Então, 25 centavos a gente expressa assim, não é? 0,25. Então, quando a gente tiver uma divisão por 4 ou por 2, fica mais fácil fazer assim, tá? Então, 0,25, o quê? Decímetro quadrado, eu vou transformar em metro quadrado. Eu vou dividir por 100. Tá? Então, esse exercício, qual que é a diferença dele? Eu vou ter que pegar a fração e transformar num número decimal. Aqui em cima, no 2, já estava em número decimal. Aqui eu vou ter um trabalhinho a mais, mas não é muita coisa também. 0,25 dividido por 100, duas casas para a esquerda. 1, 2. Certo? Apaga, apaga. 0,025 metros quadrados. Tudo bem? Entenderam aqui essa questão do R$1 que eu falei? Você pode ser também, né? Quando é sobre 10, que aí é 10 centavos. Sobre 20, que aí vai dar 5 centavos. Sobre 100, que vai dar 1 centavo. 1 centavo é difícil de ver, né? Mas também tem. Mas quando é sobre 4, sobre 2, é mais fácil de enxergar. Então aqui, por exemplo, ó, vamos colocar a setinha lá primeiro, em laranja. Quilômetro quadrado para metro quadrado. Ó. Quilômetro quadrado para metro quadrado. Agora vai aumentar o meu número. Vezes 100 de novo, vezes 100 de novo. R$1 dividido por 2 dá quanto? 50. 0,50. Isso, sim, pode ser assim, 0,50, tá? Quando a gente quer falar em moeda, tem que ser assim. Agora, como a gente não está trabalhando moeda aqui, pode ser 0,5, tá? Quilômetros quadrados para metros quadrados. O que vai acontecer? Multiplica por 100.000. Multiplica por... Quantos zeros vai ter esse número meu? 6. 6 zeros, isso. Ó. 2, 2, 2. 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é vezes 1 milhão. 0,5 vezes 1 milhão, 6 casas para a direita. Então, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Apaga, 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 apaga. Apaga esse zero aqui à esquerda, que não tem sentido, e essa vírgula aqui também não é necessária. 500.000 metros quadrados. Tá joia? E agora a letra C? Ó. A letra C a gente tem... Como que é o nome desse número aí da letra C? É uma fração o quê? Uma fração mista. Exatamente, é uma fração mista. Por que que é uma fração mista? Porque tem um número inteiro mais uma fração. Excelente, é isso mesmo. A gente tem um número inteiro, ó, que é o 1, e tem uma fração que é 3/4. Então, como que eu leio? 1 inteiro e 3/4. Tá? Ou 1 e 3/4. Como que eu vou transformar ela? Tem dois jeitos, tá? Eu transformo uma fração mista numa fração, ou eu já posso fazer direto. Nesse caso aqui, como está dividido por 4, a gente pode fazer direto. A gente pensa lá no que eu falei em dinheiro. Então, o 1 aqui, ó, já é R$1, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui.
em verde. R$1. Como eu tenho o meu numerador menor que o denominador, sempre que o numerador, que é o número de cima, é menor que o denominador, que é o número de baixo, vai ser sempre menor que 1. Tá? Quando a gente tinha 1/4 aqui, eu dividi R$1 por 4, dava quantos centavos? 25. 25. Só que agora eu tenho 3 moedas de 25. Ó. Lá eu só tinha uma. Então, quanto que eu tenho? 75. 75. 75. Pronto, olha lá. 1 inteiro e 75. Então, 1 e 75. 1 e 3/4 é a mesma coisa que 1,75 decâmetros quadrados. O que vai acontecer? Ó, de decâmetro para metro. Esqueci de colocar a setinha aqui. Depois eu coloco, tá? 100. Multiplico por 100. Muito bem. Então, 1,75 multiplicado por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita. Então, 1, 2 casas. Aqui não precisa dessa vírgula ficar aqui. Tiro ela e coloco 175 metros quadrados. Fez isso aqui, ó, decâmetro para metro quadrado. E por último, ó, letra D. A letra D, o que aconteceu com a letra D? A letra D, ela é, ó, o numerador é maior que o denominador. Então, essa divisão vai dar maior que 1. Tá? Porque é como se fosse assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que a gente pediu uma pizza que ela está dividida em 5 pedaços, ó. Porque é o denominador. Em 5, a divisão é mais ou menos assim. Ó. Um, dois, três, quatro, 5. 5 pedaços, né? Só que eu tenho 6 pedaços. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma outra pizza dividida em 5 também, que eu peguei um pedacinho dela. Vamos supor que eu peguei esse pedaço aqui, ó. Tá vendo como que dá mais de uma pizza? É a mesma coisa aqui, ó. Dá um número maior que 1. Aí eu divido 5 por 6. Vou apontar aqui primeiro. Qual que é a transformação? Ó, hectômetro quadrado para metro quadrado. Então, 6 dividido por 5 vai dar 6 por 5. 1. Vai sobrar 1, né? 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Aí não dá para dividir, né, o resto. Então, eu pego e coloco um zero e a vírgula. Tá? Depois eu vou fazer aqui do lado. Então, dá 1,2 hectômetros quadrados. Vou transformar em metro quadrado, eu vou multiplicar por 10.000, porque tem 2 casas. Então, de 2 em 2, 4. 1,2 vezes 10.000, 10 casas que a vírgula vai... 10 não, 4 casas que a vírgula vai para a direita. Uma casa, 2, 3, 4. Apaga, 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 apaga. Apaga essa aqui que não precisa. Fica 12.000 metros quadrados. Vou fazer a divisão aqui só para vocês verem. 6 dividido por 5. 6 por 5 dá 1. 6 menos 5 sobra 1. Não dá para dividir. O que eu faço? Coloco um zero aqui e coloco uma vírgula aqui. 10 por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Tá? Por isso que dá 1,2. Tudo bem? Então, aqui a mudança foi. Eu tenho agora uma medida em fração. E aí eu vou ter que transformar para número decimal.
Posso fazer de outro jeito? Posso. Qual é esse outro jeito? Pronto. Ó, esse primeiro aqui, ó, para vocês terem, pra vocês saberem, ó. Não é dividido por 100? Então, eu pego aqui 1/4 e divido por 100. Ou eu posso expressar assim, ó, 1/4 dividido, pode ser aqui, dividido por 100. Como que eu faço divisão de fração? Quem lembra? Ah, o 100 não é fração, é assim, ó, quando não tem nada, no denominador é 1. Vocês já estudaram fração? Eu já, mas não aprendi que Não lembra? são de Divisão de fração. Sim, com o fração. professor Gabriel. Divisão de fração, a gente faz assim, ó. Eu mantenho a primeira, conservo ela, repito, ó, do jeitinho que ela é, e eu Eu não multiplico, estudei ainda fração, professor. e eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, a primeira fica igual e a segunda inverte. Como assim inverte? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, 100 sobre 1 vira 1 sobre 100. Meu Deus, que número horroroso. Aí é fácil, porque é multiplicação de fração. Como é que faz? É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 100, 400. Pronto. 1 sobre 400 metro quadrado. Tá? Pode ser assim a resposta também. Se você pegar e dividir 1 por 400, vai dar esse valor aqui, ó, 0,0025. Tá? Eu posso fazer assim também, não está certo, tá? Fazer desse jeito aqui. Mas como normalmente a gente expressa metro quadrado, unidades de medida de área em número decimal e não em fração, a gente transforma para número decimal para facilitar. Vamos para frente. Número 4. Um operário deve pintar uma parede de 12,5 metros quadrados. Ele já pintou 345 decímetros quadrados. Expresse em decâmetro quadrado a área que falta pintar. Então, vamos representar isso aqui, ó. É muito importante a gente fazer isso, tá? Tem um cara lá, um pintor, que está pintando uma parede, tá? Essa parede, ela tem uma área, a área dela, ó, representada pela letra maiúscula, é 12,5 metros quadrados. faltou M. Certo? E ele já pintou um pouco. Que pouco foi esse? Então, vamos supor que ele vai pintar de vermelho. Ó. Ele pegou e pintou um pedacinho aqui. Ó. Começou aqui por baixo. Ó. Pintou esse pedaço aqui. Ó. Quanto que ele pintou? Então, vamos colocar aqui quanto que ele pintou. Ele pintou 345 decímetros quadrados. Tá? Expressa em decâmetro quadrado quanto falta pintar. Qual que é a conta? O que a gente tem que fazer aqui? A conta é fácil, né? O que eu tenho que fazer? Os metros para decímetros. Não, a conta que eu tenho que fazer. Qual que é a lógica do problema? Eu quero saber essa parte que ele não pintou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o total e diminuir do que ele Transformar para pintou. metro quadrado. Não, calma, calma. Eu tenho que pegar isso aqui que ele não pintou, ó, e diminuir do que ele pintou. Não é isso que eu tenho que fazer? É essa
é essa a lógica do problema, não é? Eu quero saber o que ele não pintou. Se ele pintou só um pedacinho, eu pego tudo e subtraio daquele pedacinho. Só que aí entra essa questão, que a Maibele estava falando aí, ó. Eu estou com uma área total em metro quadrado, uma área pintada em decímetro quadrado, e a resposta tem que ser em decâmetro quadrado. Então, eu estou com 3 unidades diferentes. Posso trabalhar assim? Não posso trabalhar assim. Tem que ser tudo a mesma unidade. Não é verdade? Deixa eu aumentar aqui que eu vou ver vocês todos aqui, ó, na outra tela. Então, eu vou transformar tudo para decâmetro quadrado. Por quê? Porque a resposta é para ser em decâmetro quadrado. Então, vamos lá. Vou pegar a área total e transformar em decâmetro. Antes, eu vou colocar aqui em cima a nossa escala. Ó. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Vou colocar em preto aqui, tá aí. A área total, eu vou sair de metro quadrado para decâmetro quadrado. E a área pintada, eu vou sair de decímetro quadrado para decâmetro quadrado. Então, vamos lá. 12,5. Se eu vou andar uma casa só para a esquerda, é dividido por 100. 12,5 dividido por 100, 2 casas, a vírgula anda para a esquerda. Uma casa, 2 casas. Apaga, apaga, bota o zero aqui. 0,125 decâmetro quadrado. Essa é a área total. E a área que ele pintou já? 345 decímetros quadrados. De decímetro para decâmetro quadrado, uma casa, 2 casas. Divide por um número que tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 345. A vírgula está aqui. 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Apaga, 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 apaga. Bota o zero aqui. Pronto. Agora eu transformei tudo em decâmetro quadrado. Agora eu posso subtrair. Então vamos armar a conta aqui. Zero, 125. Pro, posso ir beber água? Pode, claro. Menos 0,0345. Quando não tem nada aqui, eu coloco um zero. Então, zero dá para tirar 5? Não dá. Então, eu empresto aqui, ó. Quando eu empresto uma unidade aqui, é 10 dezenas aqui. Então, 10 menos 5, 5. 4 menos 4, 0. 2 não dá para tirar 3. Empresto aqui, fica 0 e aqui 12. 12 menos 3, 9. 0 menos 0, 0. O importante da subtração e soma de número decimal é vírgula embaixo de vírgula. Pronto. O meu resultado é igual a 0,0905 decâmetros quadrados. Essa é a resposta. Tá? Então, a operação, ela é simples. Ela é muito simples. Não é? É só subtração. Só que, o que complica a nosso exercício? É eu transformar tudo para a mesma unidade de medida. Tá bom? Esse é o grande segredo.
Número 5. Vou diminuir o zoom aqui para caber todos eles. Aí. Vou ver se dá 85. Dá. Calcule em metro quadrado. Então, a resposta vai ser em metro quadrado os valores das expressões. Vamos colocar aqui, ó, a nossa escala. Primeiro e depois fiquei apagando normal. Los 500, los 480. Alô? Travou? Agora, a gente vai realizar, como é que realiza? Naquela hora, a gente vai agora fazer essas operações aqui. Só que Alô? a gente tem que dar a resposta em metro quadrado. Então, eu vou converter tudo para metro quadrado. Pra ficar Maria fácil. Luísa, desliga o microfone. O que eu tenho que fazer na letra A? Como que vai ser? Tá muito travado pra mim, eu não tô conseguindo ouvir o professor direito, não. Tá cortando a voz. Alguém arrisca? Transformar e depois tomar. Vamos lá, então. Ó, a primeira unidade está em decâmetro quadrado, então vai sair de decâmetro para metro quadrado. A segunda está em hectômetro quadrado, vai sair de hectômetro para metro quadrado. Então, a gente vai fazer uma por vez. Ó, 6,4 decâmetro quadrado para metro quadrado, vezes 100. Certo? Aí eu vou colocar um parênteses aqui para ficar bem separadinho. Mais, né? Porque é um sinal de mais no ensino. 0,35 hectômetro quadrado. Vezes quanto? Vezes 10.000. Porque são duas casas de hectômetro quadrado para metro quadrado. Pronto, agora eu resolvo. Então, ó, 6,4 vezes 10 vezes 100. Uma casa, duas casas. 640 metro quadrado. Né? A gente transformou em metro quadrado. Zero 0,35 vezes 10.000. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Paga, 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 paga. E apaga o zero. E apaga a vírgula. 3.500 metros quadrados. Aí é só somar. Vou colocar pertinho. Né? Vai dar 4.140? Desconectou o meu fone, só um pouquinho. Estou ouvindo vocês. Quando o áudio ficar muito ruim, vocês me avisam, tá? Que é porque o meu fone desligou. Ah, ok. Lucas, eu te escuto muito bem, Ah, mesmo beleza. sem fone. Ah, é? É que o meu computador aqui, o microfone do computador é ruim. Então, dependendo do lugar, fica ruim para quem está ouvindo. 3.500 mais 640. É só eu somar, ó. 4.140. Isso, ó. O 0 com 0 da unidade.
A dezena vai ser 0 mais 4, 4. A centena, 5 mais 6, 11. Vai 1. 3 mais esse 1 que foi 4. 4.140 metros quadrados. Tá joia? Tá, joia. O próximo. Opa. O próximo não precisa converter, ó. Por quê? Porque está em metros quadrados já. Mas ele tem uma expressão aqui. Como que eu vou resolver essa expressão? Eu tenho uma soma e uma divisão. O que eu faço primeiro? A soma. Não. Vocês não aprenderam isso aqui também, né? Quando a gente tem uma expressão é mais ou menos assim, ó. Vou digitar uma aqui, ó. 4,5 mais 1,3 vezes 2,4 dividido por 15 mais 18 é uma expressão numérica, tá vendo? A gente tem várias Expressão numérica, só que não desse tipo. Ah, tá. A gente tem vários algarismos realizando várias operações. Tem soma, subtração, divisão, tudo multiplicação numa mesma expressão. E o que eu tenho que fazer? Algumas operações, elas são primeiro do que as outras. Eu não posso resolver uma primeiro que a outra. Tem uma ordem. Qual é essa ordem? A ordem é essa aqui, ó. Vou colocar aqui. Sempre é a primeira que começa pelo parênteses. Isso. O primeiro é o parêntese, tá? O segundo, Eu não entendi muito bem essa. eu vou explicar, calma aí. Eu só estou falando aqui a questão das expressões, tá? O segundo é o colchete. O terceiro A terceira é a chave. é a chave. Cadê a chave? Aqui a chave. E o Aí nome vem- disso, tio Lucas, o nome disso se chama pacocha. Isso mesmo. O quarto, né, é a potência e a raiz. Eu não tenho a raiz aqui, tá? Mas eu vou desenhar depois. E a raiz. Então, eu tenho um número aqui, por exemplo, 3 ao quadrado, ou x ao quadrado, e raiz de alguma coisa. Depois, a gente tem a multiplicação e a divisão. E, por último, a gente vai resolver a soma e a subtração. Tá? Essa é a ordem de resolução. Aqui é uma raiz, ó. Raiz de x, ou de qualquer número, tá? Estou colocando x aqui porque é qualquer número. Então, eu faço parêntese primeiro, depois o colchete, depois a chave. Dentro deles, né, porque dentro deles tem que ter alguma coisa, o primeiro é a potência e a raiz, o segundo é a multiplicação e a divisão, e por último, a soma e a subtração. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho soma e divisão. Eu vou fazer a divisão primeiro. Tá? Eu não posso fazer a soma primeiro, é a divisão primeiro. Então, o que eu faço com outro número? Eu só repito ele. Ó, 64 metros quadrados, mais. Aí eu vou resolver isso aqui, ó, 48 dividido por 25. Aí eu faço 48 dividido por 25. Se fosse 50, era 2, certinho, mas não é. Então, ó, eu vou fazer aqui de cabeça e depois a gente resolve ali a conta ao lado, tá? Dá 1,92 metro quadrado. O que eu fiz? Eu peguei 48 e dividi por 25. Tá? Aí é só somar, ó. 64 mais 1,92 dá 65,92 metros quadrados. Tá bom? Vou fazer aqui do lado aqui, ó. 48 dividido por 25. 2 seria 50, então tem que ser 1. 1 vezes 25, 25. Vai dar 23. 23 não dá para dividir por 25, então eu coloco 0 aqui e uma vírgula aqui.
230 dividido por 25, se fosse 10, seria 250. Né? Então, vai ser 9 aqui, ó. Porque de 250 para 230 só tem 20. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. 230 menos 225 vai sobrar 5. Tá? Aqui vai emprestar para cá, 10, 10 menos 5, 5. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 5, dá para dividir? Não. Coloca um 0 e continua. Dá exatamente 2, ó. 25. 50 por 25 dá 2. 2 vezes 25, 50. Tá? Daqui que veio 1,92. E se eu somar aqui, ó, a vírgula vai ficar embaixo da vírgula. O único número que está na unidade aqui é 1, é ele que vai somar. O resto a gente vai repetir. Ó. O 6 repete, o 4 soma com o 5, e o 9 e o 2 repete. Porque não tem com quem de somar, a gente soma com 0, dá ele mesmo. Quem falou que não entendeu aquela hora? O que que não entendeu? Foi o Lucas, Bernardo ou o Marcelo? Ou já entendeu e está tudo bem? Então vamos lá. Letra C. A letra C, ó, agora a gente tem fração. A gente vai ter que, de novo, fazer a mesma coisa lá de trás, transformar a fração em número decimal, depois converter ela, tá? Para metro quadrado. Vamos lá. 3 quartos, ó. 4 é 25 centavos, né? Só que eu tenho 3 moedas, então é 75 centavos. Menos 3 quintos com 5 também dá certo, tá? Mas não existe a moeda, porque R$1 dividido por 5 dá 20 centavos. Não existe a moeda de 20 centavos. Mas a gente sabe que é 2 de 10. Então, 20 centavos vezes 3 dá 60 centavos, né? 0,6. 60, né? Tira o 0, que não precisa. Então, 0,6 centímetro quadrado. Aí eu vou transformar, ó. Uma pergunta. Pode falar. Não podia ser 60 centavos em R$1, né? Porque tem que ser 100 centavos para ser R$1, né? Podia ser Isso. 60. Mas aí não faz tanto sentido, sabe por quê? Porque, ó, centavos. A palavra centavos tem a palavra 100 nela, não é? Sim. Ah, verdade. Não é? É igual centímetros. Ó, decímetro, 10. Centímetro, 100. Milímetro, 1000. Tá vendo? Então, todas as palavras que existem, elas têm um porquê delas serem assim, tá? Nesse caso, a gente tem um prefixo. Então, centímetro é 100 no metro. Tá vendo? Ó, centímetro. Vou escrever ela aqui para a gente ver. Ó, centímetro. Tá vendo? Ó, o metro aqui. Ó, vou separar. Metro, tá vendo? Ó, 100 no metro. Então, é 100 unidades em 1 metro. Viu por que é 100? É igual os centavos. Só que aí os centavos não é real, né? É outra coisa. Vamos lá. Vou apontar aqui, ó. Decímetro para metro. Centímetro para metro. Tá? Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Então, ó, decímetro para metro, decímetro quadrado para metro quadrado, ó, é dividido por 100. Centímetro quadrado para metro quadrado é dividido por 10.000. Então, eu venho e faço isso aqui, ó. Mesma coisa, ó. Vou criar o parênteses aqui, tá? Só para ficar separado.
0,75 decímetro quadrado dividido por 100 menos 0,6 centímetro quadrado dividido por 10.000. Vou colocar aqui em cima, tá? Porque eu vou apagar esse outro aqui, ó. Zero vírgula 75 dividido por 100, ó. Duas casas para a esquerda. Uma, duas. Apaga, apaga. 0,075 metro quadrado menos 0,6 vezes 10, dividido por 10.000, 4 casas para a esquerda. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui. Uma, duas, três, quatro. Então, ficou 0,0006 metros quadrados. Aí é só subtrair, né? Ó, o zero vai ficar zero mesmo. O primeiro zero tira do outro zero dá zero. Esse também. O 7, o zero vai tirar zero. E o 5 vai ter que emprestar, vai ficar 44, tá? Eu vou fazer aqui do lado. Mas vai ficar assim, ó. É só a gente botar a vírgula embaixo de vírgula, né? 0,0075 menos 0,1234, 5, que é zero. Olha lá, aqui 0, 0, 0. Daqui para cá tem que ter um 0, né? Vai emprestar aqui, vai ficar 4, vai ficar 10. 10 menos 6, 4. 4 menos 0, 4. 7 menos 0, 7. 0,0074. Vamos lá, próximo. 0,045 hectômetro quadrado mais 0,316 decâmetro quadrado. É uma soma. Vamos apagar aqui. E ver. Hectômetro quadrado para metro e decâmetro quadrado para metro. Zero vírgula 045 hectômetro para metro é vezes 10.000, né? Porque é duas casas, então é 4 zeros. Mais 0,316. Decâmetro é uma casa só, então é vezes 100. 0,45 vezes 10.000, então 0,045. 4 zeros, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Paga, paga, paga. Esse zero não tem importância e nem essa vírgula. Mais 0,316 vezes 100. 2 zeros, 2 casas para a direita. 1, 2. Apaga, apaga. Esse zero apaga. 31,6. Veja que o primeiro número só tem algarismo diferente de zero no milhar e na centena. E o segundo tem na dezena, unidade e nos décimos. A internet caiu, professor. Desculpa ter saído da aula. Não tem problema não, Bernardo. Quase que não teve aula, porque a minha internet estava fora aqui. 4.531,6 metros quadrados. Opa. Ó, o 6 soma com 0, então dá o 6 mesmo. O 1 soma com 0, o 3 soma com 0. O 4 e o 5 soma com 0 também. Então, por isso que ficou esse número aí. Mas se quiser montar a operação, pode montar. Letra E. A letra E, ela é um pouco diferente, ó. Como que é a letra E?
Vejam que ela está falando assim, ó, 1/8, presta atenção nessa, tá? 1/8 de 0,64 quilômetros quadrados. Então, a gente vai sair de quilômetro quadrado e vai para metro quadrado. Ó, é isso aqui, ó. Vou apagar os outros aqui. Bem. Só que D, o que é D? Né? D é uma relação de proporção. E toda relação de proporção, quando está dessa forma, está expressada assim, a gente faz uma multiplicação. Então, é 1/8 vezes 0,64. Tá? 1/8 vezes 0,64. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer a multiplicação direta, ó. Ó. E aí, como que vai ficar? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Quando não tem de baixo é 1. 1 vezes 0,64 dá 0,64. Dividido, ou 8 vezes 1, 8. 0,64 sobre 8. Mas como que eu vou fazer isso aqui desse jeito, né? A gente tem que ter uma percepção do seguinte, ó. O 64, ele é múltiplo de 8, não é? 8 vezes 8 dá 64, certo? Então, eu estou com um número que é múltiplo do outro, numerador e denominador. Então, eu posso fazer uma simplificação. O que é uma simplificação? Quando eu divido o número de cima por um valor e divido o número de baixo, divido o numerador por um número que é comum ao número de baixo, ou o que a gente chama de MMC, né? Desculpa, MDC, máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 64 e 8 é o próprio 8. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir por 8 aqui, ó, e para eu não alterar o meu número, eu vou dividir por 8 lá em cima também. Eu vou dividir por 8 ali e por 8 aqui. Ó. 8 dividido por 8 dá 1, tá? Até mais fácil a gente fazer. 0,64 por 8, eu posso resolver aqui, tá? 0,64 por 8. Só que eu vou adiantar. 0,64 por 8 dá 0,008. Mas eu vou fazer aqui para a gente, tá? Então, ó, essa proporção aqui, ó, é igual a 0,08. Por quê? 0,08 sobre 1, qualquer número que a gente dividir por 1 vai dar ele mesmo. Como que eu sei desse valor aqui, ó? É só eu fazer a divisão, ó. Como que eu faço a divisão de número com vírgula? Quem lembra? Eu apago a vírgula, tá? Eu esqueço a vírgula, tiro a vírgula e fico com o número inteiro. Como o 64, eu tenho esse zero aqui, eu vou apagar esse zero, porque ele não tem importância. Só que eu tinha duas casas depois da vírgula. Então, para eu manter a proporção entre o divisor e o dividendo, eu coloco 2 zeros aqui. Ó. Então, fica 64 dividido por 800. 64 dá para dividir por 800? Não dá. Não. Deixa eu chegar para cá. Ó. Chegar mais para cá, senão não vai dar para... Não dá. Então, eu venho e coloco um zero aqui, ó, e abro para os decimais. E coloco um 0, aqui, né? 640 dá para dividir por 800? Não. Então, eu coloco outro zero aqui e outro zero aqui. Agora, 6.400 dá para dividir por 800? Dá. Sim. Inclusive, ó, eu posso até, ó, cortar aqui esse zero com aquele zero lá. Então, dá 64 por 8, 8. dá 8. Então, Menos. significaria que 800 vezes 800 daria 6.400? Não entendi. Então, se você cortou, significaria que 800 vezes 800 daria 6.400? Não. Essa questão de cortar é o seguinte, ó, vou explicar aqui, ó, de um outro jeito.
Todo mundo pegou aqui, né? 008. Ó. Vou até escrever aqui embaixo. Ó. Eu vou fazer o exercício, aí depois eu explico, tá, Eduardo? Não, não é questão de explicar. Eu só tava com uma dúvida. Só isso que eu queria perguntar. Sim, mas aí eu explico e aí todo mundo vai entender como que a gente faz esse negócio de cortar. Por que que a gente fala cortar, tá? 0,08 km². Eu vou transformar em metro quadrado. Então, eu vou 3 casas para a direita. Então, 3 casas, cada casa 2, 0, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou multiplicar por 1 milhão. 0,08 vezes 1 milhão, 6 zeros, 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apago. Apago esses 2 zeros aqui que não precisa ficar e nem essa vírgula. Tá? 80 mil metros quadrados. Terminar o exercício todo ele, aí eu já falo sobre isso, tá? É interessante a gente saber por que que faz isso. Ah, o que que é cortar? Né? A gente fala cortar, mas às vezes não sabe o que que é. Ok. 2,3 hectômetros quadrados. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui. Então, hectômetro quadrado para metro quadrado e decâmetro quadrado para metro quadrado. Então, ó, 2,3 hectômetro quadrado para metro quadrado, 2 casas, 4 zeros, vezes 10 mil. Mais ou Como você menos. vai baixar um pouco a tela que eu não tô conseguindo enxergar direito o que você tá fazendo lá na app? Você não está conseguindo ver aqui? Não. É que se eu baixar, vai zoar aqui, mas vamos lá. Tá vendo agora? Sim. Vou apagar o restante aqui, senão não vai ficar fora aqui. 2,3 hectômetro quadrado vezes 10 mil, como a gente falou, menos 30 decâmetros quadrados. Decâmetro para metro quadrado é vezes 100. Aí vem 2,3 vezes 10 mil, 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Apaga, 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 apaga a vírgula que não é necessário. 23 mil metros quadrados. Menos 30 vezes 100, 2 zeros. 3 mil metros quadrados. Então, se você tem 23 mil vezes menos 3 mil, 20 mil metros quadrados. Você só tirou a unidade de milhar, né? A dezena de milhar continuou. Então, vamos lá, eu vou tirar a dúvida aqui daquela questão lá. Alguém sabe aquilo lá que o Eduardo perguntou? Eu tenho aqui, ó. Vou colocar aquele número lá, ó, 6.400 dividido, vou colocar em forma de fração, tá? Dividido por 800, é a mesma coisa. Aí eu falei assim, a gente corta aqui, corta um zero lá, corta um zero aqui, corta 2 zero lá, corta 2 zero aqui. Por que que a gente faz isso aqui, ó? Vou explicar, ó. É para a conta ficar mais fácil? É, para a conta ficar mais fácil, só que tem um porquê. Por que que eu posso fazer isso, né? Porque se tiver um 8 aqui, eu não posso cortar. Eu só posso cortar quando é zero. E quando ele está... Faz assim, professor. A gente divide, aí o número, a gente acrescenta mais 4 zeros. Não, não isso? é assim. Não, não é. Presta atenção, calma. Vamos lá, ó. O 6.400, ele pode ser... Não pode ser isso aqui, ó. 64 vezes 100. Não é a mesma coisa? 64 vezes 100 é 6.400, tá? O 800 é 8 vezes 100.
não é? Tá vendo que tem 100 em cima, 100 embaixo? E a fração não é uma divisão? Então, eu posso até separar aqui, ó, 64 sobre 8 vezes 100 sobre 100, tá? Posso separar, porque a multiplicação de fração é o de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Eu só separei em duas frações. 100 dividido por 100 dá quanto? Quanto? 1. 1. Não é? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Não é? Então, olha só, ó, 64 sobre 8 vezes 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes alguma coisa não dá aquela mesma coisa? Sim. Pronto, ó, é daqui que veio esse cortar, ó. Tá vendo? Eu eliminei isso aqui, ó. 64 sobre 8. Olha aqui, ó. 64 sobre 8. Então, quando a gente corta, quer dizer que a gente está dividindo. Eu dividi por 100 em cima e dividi por 100 embaixo. Tá? Então, eu eliminei esse 100 e eliminei esse 100, porque ele dividido por ele mesmo dá 1. E não quer dizer que é sempre 100, tá? Pode ser assim também, ó. Se eu tiver aqui, ó. Ó. Tiver 100 mil dividido por 7 mil, eu posso eliminar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, tá? Agora, tem que prestar atenção, ó. Se eu tiver assim, ó. Eu não posso eliminar quando está no meio, tá? Não posso fazer isso. Isso aqui está errado. Eu só posso cortar quando está na ponta, do lado direito. Quando está no meio, não posso fazer isso. Professor, não ficaria, né? A conta aqui, no primeiro, 100 por 7, né? Aqui sobrou. Não seria 7%, né? Não seria, porque eu Não, sei vai tá em cima. ser. Isso, não. Exatamente. Então eu tô... entendi. Tá? Então, quando está no meio aqui, tá? Não pode cortar, tá, pessoal? É só quando está no lado direito aqui, ó. Tá? Então, Quando se tá no o meio, tá 100 errado. estivesse embaixo e o 7 estivesse em cima, seria 7%? 7%. A própria palavra já fala 7%. O por é dividido, né? Ou 7 centésimos, mesma coisa. Entendi. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não atrasar. Eu fiz até aqui com a outra turma. Determine. Deixa eu até aumentar aqui. Determine 40 metros vezes 25 metros. Então, é como se a gente tivesse um campo de futebol. 40 metros de comprimento, 25 de largura. Tá? Basicamente. Eu vou achar a área dele. Eu vou multiplicar um pelo outro. E aqui, ó, esse exercício é um exercício para a gente prestar atenção. No quê? Na unidade. Porque eu sei multiplicar 40 por 25. Mas e o M? O que eu faço com o M? Né? Isso é importante. Então, ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O número vezes o número, tá? Aí no final, coloca em quilômetros, Calma. porque talvez dê mais de 1000, né? Se dá mais de 1000, vai ser em quilômetros. Aí você que escolhe, tá? Vai dar mais de 1000, só que a gente não está falando de distância, a gente está falando de área, tá? Então, não é assim. Ah, de perímetro, então. Não, de área. Área e perímetro é coisa diferente. Perímetro é a soma de todos os lados. A área
no caso aqui, do retângulo, é o comprimento vezes a largura. É diferente. Ó, eu tenho mais ou menos isso daqui, ó. 25 metros e aqui 40 metros. O perímetro é somar tudo. Dá 80 mais 50, dá 130. Tá? A área aqui não vai dar 130. Então, é um vezes o outro. O perímetro é somar. Então, vamos lá, ó. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, ó. Quando a gente vai resolver algo assim, que tem uma unidade de medida aqui, ó, e quando é multiplicação, tá? A gente multiplica o número vezes o número e a letra vezes a letra. Nós vamos descobrir como é que faz essa multiplicação de letra com letra. Se eu tenho 40 vezes 25, vai dar para mim, ó, vamos supor que seja 25 centavos. Se fosse 4, ia dar 100, não é? Ia dar 100. Só que eu tenho 40, então é mais um zero. Então dá 1000. Tá? Posso fazer do lado aqui depois, mas vamos pegando esses esqueminha aí, ó. Quando eu trabalho com 25, com 50, ele é um múltiplo de 100. Então fica fácil quando eu multiplico ele por 2 ou por 4. O 25 sempre ele está relacionado com 4 na multiplicação. Tá? 4 vezes 25, 100. 8 vezes 25, 8 é o dobro de 4. Então vai dar 200. Né? 12 vezes 25, 12 é o triplo de 4. Então vai dar 300. Tá bom? A gente tem que pegar essas coisinhas aí. Então, 4 vezes 25 dá 100. Mas não é 4, é 40. O 40 não tem mais um zero, então eu boto esse zero aqui. Ó. Tá? Mas depois dá para fazer aqui. Ó. 1000. 1000 o quê? Aqui que é o segredo. Ó. M vezes M. Quanto que dá M vezes M? M ao quadrado. Tá? Eu expliquei isso aqui na aula passada. Ó, vou colocar aqui do lado, vou escrever aqui. Ó. M vezes M, eu tenho uma letra. Como é que eu vou multiplicar uma letra? Toda multiplicação que a gente faz de um número com o outro, quando é principalmente letra, a gente vai trabalhar o expoente, a gente vai trabalhar exponenciação. Então, ó, o M ele tem um expoente igual a 1. Quando não aparece, é 1. Tá? Quando eu faço isso aqui, ó, não tem necessidade de vocês entenderem totalmente isso agora. Vocês vão aprender isso mais para frente, tá? Eu tenho M elevado a 1 vezes M elevado a 1. É a mesma letra, é a mesma base. Quando a gente tem uma potência, por exemplo, x ao quadrado. O x é a base, o 2 é o expoente. Base e expoente, tá? Base e expoente. E nesse caso de multiplicação, eu conservo a base, que é o m, eu repito ela e somo os expoentes. Então, fica 1 mais 1. Na multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo o expoente. Então, dá 1 mais 1, 2. Por isso que m vezes m é m ao quadrado. Tá bom? Aí, ó, a Maria Luísa falou do perímetro. O perímetro aqui, ó, dá 40 mais 40, 80. 25 mais 25, 50. 80 mais 50 dá 130 o perímetro. Olha quanto que deu a área. A área deu 1000. A área deu 1000. 1000 metros quadrados. Tá bom? Então, aqui tem que entender isso, ó. Quando eu multiplico as unidades de medidas, elas vão somando os expoentes, tá? Quando elas são iguais. Se eu tivesse metro quadrado, que é m elevado a 2 vezes metro, aí eu teria metro cúbico, m elevado a 3, porque é 2 mais 1, 3. Mas mais para frente vocês vão entender mais, vocês vão estudar mais isso nas potências, tá? Aqui, ó, eu já tenho 17,28 dividido por 0,12.
O 0,12 não tem unidade, 44. não tem a unidade de medida. Então, eu vou repetir essa unidade de medida, porque ela não vai ser, ela vai ser dividida por 1. Então, se eu fizer aqui, como que eu faço? Tem 2 casas aqui, 2 casas lá, então eu tiro as casas da vírgula, né? Divido normal, ó, porque aqui eu livrei 2 casas no divisor e também vou livrar 2 casas no dividendo e vou livrar 2 casas no divisor. 17 por 12, 1. Sobra 5, né? Abaixo 2, 52 vai dar 4. 4 vezes 2, 12, 48. Sobra 4. Desce o 8. 48 de novo dá 4. Menos 48, 0. Então, 17,28 metros quadrados dividido por 0,12 vai dar 144 metros quadrados. Tá bom? Metro quadrado. Por quê? Porque esse 0,12 não tem unidade. Não tem unidade. Então, o metro quadrado, ele vai só repetir. Tá bom? Agora, olha esse, ó. Esse aqui é interessante, ó. Eu acredito que esse aqui seja uma divisão, tá? Então, 84 dividido por 0,12 metro quadrado. Então, eu vou dividir o metro quadrado pelo metro quadrado. Vai dar 1. Vai sumir a unidade de medida. É aquele de cortar lá, que a gente estava falando agorinha, ó. Vou colocar em forma de fração aqui, ó, para facilitar. 84 dividido por 0,12 metro quadrado. Se eu tenho metro quadrado em cima, metro quadrado embaixo, então eu corto ele, ó, porque ele dividido por ele mesmo dá 1. Quando eu dividir 84 por 12, por 0,12, né? Aí tem que fazer aquela questão lá, né? Então, ó, 84 dividido por 0,12, eu vou ter que colocar, vou colocar o resultado aqui, tá? E aí a gente faz aqui do lado, 700. 84 dividido por 0,12. Eu vou colocar o 12 tirando a vírgula. Então, quantas casas eu andei para tirar a vírgula? 2 casas. Então, tem que colocar 2 zeros aqui, ó. 84 por 12 dá 7. 7 vezes 4, 14 vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. 84, exatamente, certinho. Aí sobrou 2 zeros lá, eu abaixo os 2 e coloco eles aqui, ó. 700. 700 o quê? 700. Não tem unidade de medida. A gente cortou ela aqui, ó, né? A gente dividiu ela por ela mesma. Então, por isso deu 1. Por isso que a gente fala de cortar. Quando a gente fala cortar, é porque deu 1. Tá joia? Vou abrir aqui o negócio. Só um pouquinho, pessoal. 0,7. Não, desculpa, 7. Na divisão de 17 metros quadrados por 5 metros, pede-se. Então, vamos lá. O quociente e o resto. Então, aqui a gente não vai dividir até dar resto 0, né? A gente só vai fazer a primeira divisão. Mas é importante o quê, ó? 17 metros quadrados dividido por 5 metros. Vou colocar em forma de fração primeiro para a gente entender aqui, tá? Ó, 17 metros quadrados dividido por 5 metros.
o 17 vai dividir por 5 e o metro quadrado vai dividir por metro. Tá? Aí a gente vai ver como é que vai fazer o metro por metro. Ó. Vai fazer assim, ó. O metro quadrado, ele é a mesma coisa que metro vezes metro. Lembra que eu falei? Não é? Então, ó, o que aconteceu? Ó? Eu derivei ele, eu dissociei. A gente chama isso de fatorar, fatoração. Né? Como a gente faz lá para achar o MMC, a gente faz fatoração, a gente aqui está fazendo a fatoração do M. Ó, tem M em cima, tem M embaixo, eu corto. Então, vai sobrar o M, ó. Um M vai ficar. Então, a divisão de metro quadrado por metro dá metro. Aí eu faço a divisão, ó, 17 por 5. Vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Vai sobrar 2. Então, qual que é a resposta aqui? Ó? O quociente é 3 metros e o resto é 2 metros. Tá bom? Tá bom. Então, aqui o interessante é a gente entender isso aqui, tá? Porque se a gente não colocar a unidade de medida, quando tem, né, porque no de cima não tem, eu não acerto o exercício. Se eu colocar só 3 aqui, eu errei o exercício. Porque não é 3, é 3 metros. Tá bom? Vou pegar uma água ali rapidinho, só um minuto. Vamos lá. Número 8. Eu vou ampliar ele aqui, porque ele tem que ampliar, que ele é meio chatinho de fazer. Então, cara, o estado, desculpa, 8. O mapa ao lado representa o estado do Paraná. Aqui, ó. Cada quadrado corresponde à superfície de 725 metros quadrados. Dessa forma, faça uma estimativa da área aproximada do estado do Paraná. Então, pegaram aqui o estado do Paraná e dividiram em vários pedacinhos aqui. Botaram lá no Google e fizeram uma medida lá, falando que cada quadrado desse vale 725 quilômetros quadrados. O que eu tenho que fazer nesse exercício? Contar os quadradinhos, depois multiplicar por 725. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente isso. Né? Então, o chato aqui é contar o quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, colocar um quadrado aqui do que está inteiro, os quadrados, e a gente vai contar eles primeiro. Aqui, ó. Vou contar aqui. Porque aí aqui eu não preciso contar cada um. Eu conto as linhas, conto a coluna, ligo ele. Aí o resto a gente conta junto, né? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui, ó, tem 13 vezes 14. 13 vezes 14, eu já resolvi de manhã, vai dar
182 quadrados nessa área vermelha aqui. Tá? 182. Deixa eu puxar uma reta aqui que fica melhor. Ó, aqui, então, ó, tem 182 quadrados. Tá? Agora a gente vai ter que contar os outros. Vamos contar os que estão mais inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 73. Aí vamos contar os... Aqui, ó. 74, esses dois. 75, esses quatro. 76, esse e esse pequenininho aqui. 77, 78, 79... 80, 81, mais aquele pequenininho, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, né? Mais ou menos, tá? Isso não tem como ser preciso, não, do jeito que tá aqui, esses quadrados desse jeito aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 182, né? Que esse a gente tem certeza. Mais... Oh, caramba. Mais 93 quadrados, que dá 275 quadrados. Aproximadamente, tá? Aproximadamente. Aí dá um total de 275 quadrados. 275. Eu tenho que multiplicar por 725. Então, 725 mais 275. Façam aí, vamos ver. Vocês estão bons de multiplicação. Aqui é 93, tá? Não é 92, não. 275 tá certo, mas ali é 182 mais 93. 275 quadrados aproximados. Para mim deu 199.375. 199 mil e quanto? 375. É isso mesmo.
5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 5, 10, mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. 7 mais, né? 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3. Mais 3, 17. Vai 1. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Mais 2 vezes 5, 10. Mais, outro mais, né? 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 7, 14. A letra que sai meio feia, tá? Porque é difícil fazer aqui no computador. 5. 7 mais 2, 5 mais 2, 7. 6 mais 7, 13. Vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. 4 mais 5, 9. 1. Então, ó, o estado do Paraná tem aproximadamente 199.375 quilômetros quadrados. Opa, só um ponto de interrogação, né? Opa. Então, área do Paraná, é PR, né? É igual a 199.375 metros quadrados. E olha que interessante, ó. Vou entrar no Google aqui, colocar para vocês verem aqui, ó. A área do estado do Paraná. Vou colocar aqui. Estão vendo, né? Sim. Olha aqui, ó. 199.315. Diferença pouquíssima. Né? O nosso deu 375, porque é aproximado, né? Mas a gente chegou muito próximo. A diferença aí foi de 60 só. Então, a área do estado do Paraná é quase 200 quilômetros quadrados, né? E o Paraná é pequeno, né? O Paraná é um dos menores estados do... Menor não, mas é um estado pequeno. A gente tem aí o Amazonas, que é o maior, né? É um negócio absurdo, né? Vamos ver aqui. A área do estado do Amazonas. Olha lá, 1.571 metros quadrados. É quase 10 vezes o tamanho do Paraná. Eu já morei na Amazonas, no Manaus. Então, é um estado muito grande, né? Por conta da floresta amazônica e tal. Muito legal. Então, é isso aí, pessoal. A aulinha de hoje a gente fica por aqui, tá? Para a gente não avançar com o conteúdo igual a turma da tarde, da manhã, né? Que foi o mesmo conteúdo. Semana que vem a gente continua. Aí a aula vai ir até 7h15, tá? Mas eu vou liberar vocês mais cedo aí para a gente não avançar muito no conteúdo. Aí a outra professora entra 3h30, né? Tá bom? 35. Obrigado aí, viu? É professora, não é o professor Eu não sei quem Gabriel? é. Eu não sei quem é. Tchau, pessoal. Boa Tchau, semana aí. Fica com Deus, viu? Tchau, tio Lucas. Tchau, tchau. Até mais. Muito boa essa aula. Tchau, Valeu. professor. Com Até a Deus. próxima vez. Até mais. Tchau, tio Lucas. Tchau, tchau.